Olá, querido instrutor, querida instrutora, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Carlos, líder de desbravadores e distrital da primeira região da Associação Paulista Sul. Você percebeu hoje aí pelo cenário, nós vamos falar diretamente com a classe de excursionista, ou seja, você que é instrutor ou instrutora da classe de excursionista vai ter uma aula a respeito de organograma, né? Nós vamos pegar o nosso manual, a seção 6, Organização e Liderança, e ele pede para preparar um organograma da igreja local e relacionar as funções do departamento. Então, pegue seu material, reúna aí seu desbravador e vamos para essa aula a respeito de como fazer um organograma, tá certo? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, querido instrutor, não fique apenas só no caderninho do desbravador, tá certo? Então, procure outras fontes. A gente vai falar a respeito do que é um organograma, tá certo? Como a igreja ela é organizada, quais os departamentos da igreja. E aí o ideal é que você reúna os seus desbravadores, reúna as suas desbravadoras e não fique apenas só no manual da nossa igreja, tá? No manual da igreja ela tem todos os departamentos, lá ela faz uma pincelada de como funciona cada departamento, e eu tenho visto nas aulas aí que a maioria dos instrutores só se prende ao manual da igreja. Se você quer que um dia o seu desbravador ele venha a ser um ancião, um diretor de clube, um diácono-chefe, uma diaconisa-chefe, você tem que fazer com que ele pegue gosto por isso. E aonde eu consigo isso? Fazendo com que ele vá entrevistar cada líder de departamento. Não precisa ser todos. Se você tem aí 3, 4 meninos, divida ele em grupo e divida em departamentos e fala, ó, você vai entrevistar o departamento você vai entrevistar os anciões, você vai entrevistar o chefe dos diáconos, o diretor da música. Então, mas assim, não precisa ser algo bem aprofundado, mas o que faz o que ele faz no seu departamento. O ideal também, que eu tenho visto ali, que só coloca ali só os departamentos da igreja, mas o seu desbravador, a sua desbravadora, ele conhece o seu ancião, ele conhece quem é o diretor da música, tá? Então essa é uma oportunidade dele se aproximar com cada líder de departamento. Então faça isso, enriqueça a sua aula, tá certo? Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que é um organograma? Como a igreja está organizada e quais os departamentos que há na nossa igreja. Então, primeira coisa, organograma é um gráfico que apresenta a estrutura organizacional de uma empresa, de uma organização ou de uma igreja. Então, de forma bem resumida, organograma é um gráfico, ponto, tá certo? E o papel mais importante desse organograma é deixar claro para as pessoas exatamente onde elas estão. Dentro de uma estrutura de uma empresa, dentro de uma igreja, enfim. Né? E com quais áreas ou pessoas elas se relacionam diretamente. Então, dentro de uma empresa eu tenho um chefe, eu tenho um encarregado, então você vai, em vez de você falar com o seu chefe, primeiro você vai falar com o seu encarregado. Depois o encarregado vai falar com o chefe dele. Então tem uma hierarquia a ser seguida. E o organograma é para isso. É simplesmente para mostrar para as pessoas aonde elas se encontram dentro de uma empresa, aonde elas se encontram dentro de uma igreja. Né? Lembrando que na igreja, né, a hierarquia ela é só para questão de organização. Tá certo? Por quê? O ancião não é melhor que o chefe dos diáconos. O diretor da música não é melhor que o departamento de lar e família. Não. Todos os departamentos são iguais, mas foi colocado dessa maneira para que ele possa, de forma organizada, a igreja saber o papel de cada um dentro dela. Tá certo? Então isso é importante a gente saber. Então, a gente tem diferentes tipos de organograma. Tá? Então aí eu vou apresentar alguns deles, mas você vai escolher qual é o melhor
que você se identifica, e aí monte seu organograma, tá? Então, reforçando aí, o papel mais importante do organograma é deixar claro para as pessoas exatamente onde elas estão dentro da estrutura da empresa ou dentro de uma igreja e com quais áreas com as pessoas elas vão se relacionar, tá? Então vale a pena entender cada componente que pode aparecer em um, tá? Isso vai te ajudar a compreender a estrutura organizacionais, tá? Que você vier encontrar pela frente. Bom, então observe aí na figura aí o significado dos componentes de um organograma. Então eu tenho linhas de comunicação, são linhas que interligam cargos ou áreas da empresa, tá certo? Essa linha indica que existe uma hierarquia direta entre os departamentos. Lembrando que na igreja não é bem assim, tá? Então a gente tem o ancião, nós temos o chefe do diácono, tá certo? É só por questão de organização, tá? Nós temos aí as unidades de trabalho, que eu poderia falar aí que são os nossos departamentos, a hierarquia, tá? Então, e a divisão horizontal de trabalho, né? Como que funciona cada estrutura. Então, essa é mais ou menos uma base de uma estrutura organizacional. Então, existem vários modelos aí de organograma, tá certo? Então, você está vendo aí, eu tenho um organograma vertical, ele é o clássico e é o mais utilizado hoje em dia, né? Onde nós temos um formato mais conhecido e que normalmente aparece em busca. Em qualquer busca que você fizer aí pelo Google, você vai ver que o primeiro que aparece é esse daí, tá? E representa a hierarquia da empresa de maneira clara, já que de cima para baixo você tem as principais posições indo até as menos importantes. Então você vai começar desde o presidente da empresa até o encarregado e depois até o funcionário. Então como funciona no nosso caso aí da igreja, né? Nossa associação geral, as uniões, as associações, a igreja local, e aí vem cada departamento. Então lembrando que nenhum é mais importante que o outro, tá certo? Mas é só por questão de organização. Então, associação geral, as uniões, as associações, a igreja, o distrito e a igreja local, e aí vem, né, pastor, ancião e assim por diante, tá certo? Então, uma das estruturas são essas aí, né, o modelo mais clássico. Nós também temos o organograma horizontal, é a mesma ideia da horizontal, a mesma ideia da vertical, a única diferença é que você vai ver ela na horizontal. Em vez de você ver na vertical, você vai ver ela aqui na horizontal, tá? É a mesma coisa, tá? Não mudou nada. Outro modelo aí que a gente pode ter é organograma circular ou radial, tá? A hierarquia é mais dividida, apesar de ser uma lógica das áreas que possui mais responsabilidade, né? Quanto mais ao centro, mais responsável elas são, tá? E é aquela que está mais distante, a função começa a diminuir de importância, tá certo? Então, esse é um outro modelo que você vai. Então, ela vem da extremidade para dentro. Então, quanto mais central ela estiver, mais importante é o cargo, tá certo? Então, esse é um outro modelo que você pode estar usando aí. Nós temos e o outro organograma é o matricial, tá certo? É útil para representar unidades temporárias, onde mais de uma área vai atuar. Então, dependendo de como vai ser trabalhado, esse aí é um outro organograma, mas a gente vai ficar mais com o organograma clássico, tá certo? Então, escolha aí qual é o melhor para você. Eu aconselho a ficar com o clássico ou horizontal. Um dos dois já funciona aí para você fazer o seu organograma. Bom, organização da igreja, tá certo? Vamos falar a respeito da organização da nossa igreja. Então, primeiro, eu tenho que entender que a organização da igreja se baseia em princípios divinos, tá? Então, Deus que idealizou a nossa igreja, e aí ela é organizada de forma que vem a partir dos princípios divinos. Então a gente pega lá desde quando Moisés estava
julgando o povo. Aí veio o sogro dele e falou: olha, o que você faz é muito pesado, então separe homens aí, homens temente a Deus, e dê funções para ele, né? Então, e aí foi onde começou a organização. E se você também olhar, vai perceber também que a, o povo de Israel é dividido em tribos. Então, desde os tempos bíblicos, então sempre houve organização. Nosso Deus é um Deus organizado, ele gosta de organização. Então, é dessa forma que funciona a igreja. Então, a forma de governo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é representativa, ou seja, a cada ano tem eleições dentro da igreja, onde cada membro da igreja tem a oportunidade de ser um líder da igreja. Então ele só pode ser líder da igreja uma vez que ele é votado pela comissão da igreja, votado pelos membros da igreja. Ele tem que ser da própria comunidade da igreja, não pode, né, não pode ser de outro lugar. Então é uma forma representativa, ou seja, a responsabilidade está sobre cada membro. Então esse modelo ele reconhece que a autoridade da igreja repousa sobre seus membros e é expresso por meio de representatividade. Então, como eu havia dito, há as eleições na igreja, e aí cada pessoa que é escolhida, ela representa um determinado departamento e ele vai representar os interesses da igreja. Então, há essa divisão. Então, por isso é necessário haver essa divisão. Beleza? Então, lembre-se, né? Assim como Cristo usa o corpo, que o corpo possui vários membros e cada membro tem uma função diferente, tá? Então, na igreja não é diferente. Há vários níveis organizacionais na igreja, então desde o crente individual até a organização mundial da obra. Então percebam que vai desde o membro comum dentro da igreja até lá em cima. Então, na verdade, a gente pode dizer que o importante ali não é o ancião, não é o departamental, mas sim quem? O membro. Porque a igreja foi feita para as pessoas. Então, a gente só organiza ela para que possa deixar bem claro, para que quando um membro precisar de uma ajuda, ele vai procurar quem? Ou ele vai procurar um pastor. Se o pastor não estiver, ele vai conversar com o ancião, ou senão ele vai conversar com o chefe dos diáconos. Se ele tem alguma coisa, se ele tem vocação para cantar, ele vai procurar o departamento de música. Então ele precisa saber quem são para poder ser direcionado às suas dúvidas, aos seus anseios, né, para que possa ser sanado e também fortalecer a sua vida espiritual. Tá? Então aí nós temos aí pastor, ancião. Então o ancião, na ausência do pastor, é ele que é o pastor local, né? Podemos dizer assim, ele é um pastor local, tá? Porque o pastor muitas vezes ele tem 3 igrejas, 5 igrejas, então ele não pode atender todo mundo ao mesmo tempo. Então para isso tem o ancião. Tá? Tem o diácono, o tesoureiro, o secretário da igreja, entre outros aí, né? Diaconisas, jovens, desbravadores, aventureiros. Então você vai perceber que a igreja ela tem diferentes dons, né? Então é necessário isso. E tem aí um exemplo de um organograma, onde tem todos os departamentos. Então peça aí para o seu desbravador fazer. Eu utilizei o modelo horizontal, então se você perceber. Então primeiro é o pastor, então é o único que não é escolhido pela comissão local, não é escolhido pelos membros da igreja. Então a associação ou missão envia o pastor para um determinado distrito. Ele fica ali 3, 4 anos, dependendo das necessidades, e aí há uma rotatividade. Ele vai para outra igreja quando é assim solicitado pelo campo, tá certo? Então eu coloquei aí secretário, primeiro ancião e tesoureiro, e os demais anciões. Esses aí é a parte administrativa, o corpo administrativo da igreja. E depois os demais departamentos. Lembrando que nenhum departamento é melhor do que o outro. Tá? Isso aí é só uma questão de organização. Então, você só vai organizar eles para saber quem realmente é dentro da sua igreja. Então, é a oportunidade dele conhecer. Então, dê a oportunidade do seu desbravador conhecer quem é o primeiro ancião.
Quanto tempo ele atua como primeiro ancião? Quem é o secretário, ou a secretária, né? Quem é o seu tesoureiro? Então, dê oportunidade, não fique apenas só no manual da igreja falando a função do ancião na ausência do pastor, é ser um pastor da igreja local, atender os membros, cuidar da liturgia dos cultos, cuidar da igreja em si, visitar os membros. Então essa é a função do ancião, não só do primeiro, né? Mas de todo ancião. Coloque esse primeiro ancião porque imagine uma igreja com 10 anciões. Não é certo? O pastor às vezes vai conversar, ele fala diretamente com o primeiro ancião, e aí dali ele distribui, o primeiro ancião distribui as funções com os demais. Então, não é que o primeiro ancião é melhor do que os demais anciãos, não. É só por questão de organização apenas, tá certo? Então, o primeiro ancião, o pastor procura ele diretamente, não vai procurar os 10. Quando ele precisa conversar com os 10, ele vai conversar com os 10, mas tem coisa que, se imagine aí, 5 igrejas, 6 igrejas, e aí você pega a média aí de 5 anciões. 5 igrejas são 25 anciões. O pastor não vai conseguir falar com todos os 25, tá certo? Mas aí tem os primeiros anciões, aí ele vai conversar com o primeiro ancião e aí ele vai delegar as funções para cada um. Então, da mesma forma, o primeiro ancião, se você olhar aí, tem vários departamentos, o primeiro ancião não vai conseguir dar conta de auxiliar todos os departamentos. Então, para isso, tem os demais anciões, e aí vão se dividindo por áreas, tá certo? Então, isso é só uma pincelada aí para incrementar o seu organograma. E eu coloquei um outro na forma vertical, tá? Então, escolham aí qual é o melhor para você, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Então, mais uma vez, não fique apenas só no manual da igreja. O manual da igreja ele tem todas as funções da igreja, não toda detalhada, ela tem uma de forma resumida, mas não fique apenas no básico. Incentive o seu desbravador, a sua desbravadora a querer também fazer parte desta igreja. Tá? Então, que ele possa conhecer a fundo, né? Não apenas o que o manual diz, mas o que ele viu realmente com cada departamento. Porque cada igreja tem uma realidade. O manual ali é apenas uma diretriz para que a gente possa trabalhar dentro da igreja. Tá? Por mais que o nosso manual seja soberano, tá certo? Não se esqueça disso, o manual da igreja ele é soberano. Ali ele fala as funções de cada departamento, mas o ideal é que ele possa sentir isso na prática, pegar ali com o primeiro ancião, saber quais as funções dele, conhecer quem é o primeiro ancião, conhecer quem é o ancião, né? O clube, ele sabe que o clube ele tem um ancião conselheiro, quem é esse ancião conselheiro, quem é o diretor da música. Então, de repente, o menino ele gosta de cantar e aí ele quer cantar na igreja, mas não sabe com quem ele vai falar. Tá certo? Então essa é uma oportunidade de ouro. Então enriqueça isso, coloque no seu organograma, tá certo? Os departamentos e coloque o nome de cada um, fica mais interessante. Então ali tem um espaço no livro no caderninho do desbravador ali para ele desenhar o organograma dele. Então coloque ali não só ancião, pastor, mas coloque ali quem é o responsável por cada um deles. Vai além do que é esperado. Beleza? Então a gente se encontra numa próxima aula. Espero vocês.